E aí, pessoal, beleza? Gente, essa é uma semana então de finalização da fase crescente para a entrada da fase cheia, mais um eclipse lunar, tá? Então, essa ainda é uma semana para a gente continuar dando crescimento para as metas, para que a gente consiga também observar tudo aquilo que cresceu, que deu fruto, né? Das nossas intenções passadas, tá? Então, na segunda-feira, dia 24, a gente tem aí Sol em Gêmeos, Lua em Escorpião. Tá? Então o Sol ele pede questões pela razão, a Lua tá totalmente emocional, certo? Então, gente, na segunda, durante o dia, a gente vai ter a Lua em trígono com Júpiter, que está em Peixes, e oposição entre Urano, em Touro. Então, o dia já tá contando aí como uma questão fluente mais para questões emocionais, tá? E à noite a Lua vai ficar em trígono com Marte em Câncer. Então, os 3 signos de água estão em jogo na segunda-feira. Daí a Lua fica em quadratura com Saturno. Lembrando que Saturno fica retrógrado na segunda. E oposição mais forte com Urano na noite. Então eu diria que segunda-feira é mais um dia pra gente focar nas questões internas, tentar analisar tudo aquilo que já tá se apresentando pra gente, né? Como a Lua vai entrar na fase cheia na quarta. Entre segunda e terça a gente já tem algumas revelações das nossas intenções. Então, a segunda ela tá bem mais introspectiva, né, do que extrovertida. A emoção ela pode sim sobressair a razão. Então, logo as pessoas estarão também mais sensíveis, né? E como Saturno tá retrógrado, eu diria que é um momento, Saturno vai ficar retrógrado até outubro. Eu não vou falar aqui pra você, pra gente não ter nenhuma decisão séria, porque a vida acontece, né, independente dos planetas estarem ali ou não, e a gente precisa continuar aí com nossos trabalhos, com nossos planos. Mas Saturno pede revisão. Todo planeta retrógrado, ele pede revisão, ele pede para que a gente não refaça, mas reveja todos os nossos planos, principalmente Saturno, que tem a ver com planos a longo prazo, tudo aquilo que envolve o tempo, tá? Então, se você tem aí um plano, algum projeto, rever tudo certinho, antes de lançar aí, antes de colocar em prática de verdade. Terça-feira, dia 25, a gente tem a Lua em Escorpião, no final de Escorpião, tá? Então, durante o dia, a gente tem trígono entre Lua e Netuno, que está em Peixes, e sextil com Plutão em Capricórnio, certo? Então, na terça, é um dia que a gente pode ter insights e a gente pode colocar esses insights em prática, tá? Porque tem aí o signo de Capricórnio ajudando a aterrar. Então, também é um dia que, como tá próximo aí da fase cheia e no eclipse, que vai acontecer no próximo dia, assuntos que estavam no nosso inconsciente, assuntos que a gente tentou excluir de certa forma, eles podem voltar. Então observe também o que está acontecendo em volta e como a gente reage àquilo que está acontecendo à nossa volta. Tá? Muito do que a gente expressa no nosso corpo faz parte das questões que a gente precisa trabalhar. Tá? Então, se vocês estão vendo que tem bloqueio e tem algum tipo de alguma limitação, anotem. Anota, faz aí um esquema sobre questões emocionais e busquem ajuda, gente. Tá? Existem vários terapeutas aí, eu conheço vários. Se quiser também passo o contato, mas não sofram sozinhos, tá? Porque esse período de Júpiter em Peixes, ele vai revelar assim muita coisa do nosso inconsciente. Em Peixes fica tudo aquilo que a gente não dá muito valor, que a gente deixa de lado, que a gente se auto-sacrifica por causa dos outros. E daí essas coisas ficam ali, né? Não é impossível a gente realmente excluir algo. A gente tem que olhar e tentar lidar com aquilo de alguma forma, para que tenha uma fluência na nossa vida. Então observem, aproveitem que a Lua estará em Escorpião, tenham aí uma análise um pouco mais profunda das questões que estão acontecendo. E daí por volta das 23h40, a gente tem a Lua entrando em Sagitário já, nos preparando para o eclipse que vai acontecer na manhã
do próximo dia. Lembrando que, tá, essa semana, até antes da sexta-feira, o Sol vai estar em quadratura com Júpiter, tá? Sol em Gêmeos, Júpiter em Peixes. Então isso pode trazer aí mais questões de fake news, mais mentiras vindo à tona, tá? E exagero, né? Exagero na crença, exagero em expor alguém, exagero em falar. Dois signos mutáveis, né? Então o movimento aí, a movimentação da comunicação, ela acontece. Então tomem cuidado com isso e tentem observar mais do que falar, né? E também utilizar a intuição para se livrar desses fake news, dessas mentiras que estão acontecendo ao redor. Aí na quarta-feira, dia 26, a gente tem aí já a formação do eclipse, que vai começar pelas 5h47 da manhã. Ela vai até às 6h30, mais ou menos, 6h35, e a fase cheia, ela acontece às 8h13 da manhã. Então, como vai ser de manhã, não vai ser visível, certo? Pode ser, até ser que a gente veja, mais ou menos. Como vai ser penumbral, né? Não vai ser total. A gente pode ver uma sombrinha ali entre a Lua e o Sol. Porque, gente, signo eclipse lunar, ele acontece quando a Lua e o Sol estão opostos e a Terra está no meio, tá? Então, como eu falei, questões emocionais, questões de razão, questões mentais, elas vão aparecer aí pra gente ter melhores decisões, tá? Em relação às duas. E como o eclipse pega aí o eixo Sagitário e Gêmeos, vai haver sim uma mudança na comunicação com o mundo, uma mudança de interpretações sobre filosofias de vida, sobre religiões, sobre toda a questão de espiritualidade. Tudo isso vai mudar, tá? O eclipse, ele acontece, a energia pode não sobressair no dia, mas ele reverbera aí por vários meses, tá? E como durante esse ano praticamente todos os eclipses vão ser em Gêmeos e Sagitário, haverá sim mudança na comunicação entre as pessoas. E também a mudança entre a interpretação do que está acontecendo, tá? Surgirão aí novas conclusões sobre espiritualidade, sobre filosofia. Pode até ser que surja uma nova filosofia mais pra frente. E também acontecerá alguma queda de valores antigos. É isso que os nodos norte e sul estão pedindo, porque o nodo norte é onde o Sol tá agora, né, em Gêmeos. Então o norte seria onde a gente tem que ir. Sagitário tá no nodo sul. Então Sagitário é aquilo que a gente tem que se desapegar. Sagitário seria toda aquela filosofia, todas aquelas ideias em aprofundamento. Então tudo aquilo que você se aprofundou durante muito tempo, começa a ver se faz sentido, começa a ver se você não tem que colocar uma outra interpretação naquilo, até para que se fortifique, tá? E percebam bem se a gente deve ou não seguir com velhos valores, certo? Como a gente ainda está passando por um período de Urano em Touro, e isso vai ficar até 2024, a gente tem que mudar os valores pessoais, os valores mundiais, tá? Sociais. Então muita coisa que tá limitando a sociedade faz parte dos valores antigos, tá? Isso tem que renovar. Gêmeos é o signo da curiosidade, é o signo que questiona para que se haja uma nova ideia, certo? Então questionem, não acreditem em tudo logo de cara, tá? Quarta ainda tem um porém, certo? A Lua vai começar aí a formar oposição com Vênus, então vai estar meio difícil pra gente demonstrar os nossos sentimentos para as pessoas, certo? A gente até pode meio que entender o que a gente tá sentindo, mas demonstrar vai ser um pouco complicado. Porém, a gente tá tendo aí a Lua em sextil com Saturno, então ele pede, lógico, maturidade para encarar as ideias novas. Mercúrio, no mesmo momento, ele vai estar em conjunção exata com Vênus. Mercúrio está em Gêmeos, Vênus também. Isso vai fazer com que pessoas que possuem a mesma ideia, possuem os mesmos gostos, se unam, se atraiam, tá? Através de novos, mesmo pensamento, gostos pessoais, sei lá.
assuntos parecidos, certo? E também Mercúrio vai estar formando quadratura com Netuno, tá? Então muitas das novas interações, dos novos contatos, eles vão vir do quê? Tá? De questões de frustração passada. Então as frustrações que já aconteceram, elas podem unir novos relacionamentos. E por que eu tô falando isso? Tá? Porque no mesmo momento em que a Lua estiver aí nessa início de oposição com Vênus, que vai ficar mais forte no dia seguinte, ela vai estar formando quincúncio com Urano. Então, gente, essa questão de demonstrar sentimentos, de falar sobre o que você está sentindo, ela pode ser até um pouco mais fluente com pessoas novas, pessoas que a gente já conhece. E isso vai fazer com que a gente entenda que os relacionamentos que a gente já tem por um bom tempo podem não ser aqueles que a gente precisa continuar, né? Então, tipo, pessoas que a gente já conhece há muito tempo e não estão na mesma vibe, vão realmente começar a se separar agora. Para que as novas, que estão com o mesmo pensamento, que estão com as mesmas ideias, comecem a se unir, tá? Até pra gente amenizar essas frustrações passadas. Podem chegar, por exemplo, pessoas que passaram pelo mesmo conflito e se unam para conversar e tirar uma nova conclusão, tá? Essa é a fluência do período. Aí na quinta-feira, dia 27, a gente tem a oposição da Lua entre Vênus, entre Mercúrio também, que estão em Gêmeos, né? E também a quadratura entre Netuno. Então, gente, olha, momento de análise das relações ideais, tá? O que você quer para uma relação? Qual é a relação ideal para você? Lembrando que o ano é de Vênus. Então, se a gente não sabe o que a gente quer para a vida afetiva e para a vida profissional, a gente tem um ano perdido. E lembrando que na quinta, a Lua estará em Sagitário, certo? É um signo de fogo, é um signo que traz motivação. Então parem por esse momento para observar tudo aquilo que está acontecendo, tudo aquilo que está mexendo com a sua empolgação, tudo aquilo que está tirando essa empolgação. E se questione, né? O que me inspira, né? O que eu preciso para buscar uma inspiração, ou o que eu preciso contestar, né? O que eu não quero mais na minha vida. Aí também, gente, essas oposições entre Lua e Mercúrio, entre Lua e Vênus, pode trazer pouca fluência para estudos, para manter um foco, pelo menos por muito tempo. Até pode ser, continua o estudo aí, tá, por uma horinha até dá, mas, ou menos, né? Porque a estabilidade vai ficar um pouco aí desequilibrada. Então, no período da noite, a gente já tem aí a Lua começando a entrar em Capricórnio, mas ela entrará em Capricórnio no horário das 23h24. Então, por aí, a gente vai ter a Lua em sextil com Júpiter, o que faz, né, o que nos pede para a gente solidificar as nossas filosofias de vida. Então, percebam aí as últimas experiências, o que a gente aprendeu com as últimas experiências. Se precisar mudar a forma com que a gente olhe a nossa vida, mudem. Na verdade, a semana é para isso. Esse eclipse, ele tá acontecendo para que a gente mude alguma ideia, qualquer uma. A gente vai até acabar meio que automaticamente mudando, ou de posicionamento, ou sei lá, ou de tempo para que a gente coloque em prática os nossos planos. Então depende muito do que tá acontecendo na vida individual de cada um. Aí na sexta-feira, dia 28, a gente já tem aí o Sol fora daquela quadratura com Júpiter. Então aquele exagero, ele começa a ficar mais amenizado, certo? A Lua na sexta-feira vai começar a formar quincúncio com o Sol. Então a oportunidade aí de você expressar o que você está pensando também fica maior. Lua também começa a formar trígono com Saturno. Então a gente vai ter sim um olhar mais maduro para lidar com as questões do dia a dia. O humor muda, né? Porque de Sagitário a gente fica um pouco mais descontraído, a gente fica mais bem-humorado. É lógico que depende do que está acontecendo. Mesmo que existam desafios, um momento ou outro a gente acaba de se descontrair. E em Capricórnio muda total o humor, né? A gente fica bem mais sério e bem mais crítico em relação às coisas que estão acontecendo, bem mais realistas. Então, o envolvimento com o social, com o profissional, ele fica melhor nesse dia.
São pessoas que precisam aí colocar metas profissionais em prática. É o melhor dia. A Lua vai formar também trígono exato com Urano no período da noite. Então haverá aí revelações no setor social e no setor profissional. Isso indica também possibilidade de inovar alguma ideia ligada à profissão, ligada aos planos, às metas de vida. No sábado a gente tem a Lua em oposição exata com Marte em Câncer, né? Então o setor Capricórnio e Câncer se ativa. Isso pode trazer dificuldade a gente unir, né? A trazer uma harmonia para questões familiares e questões profissionais. Pode acontecer um certo conflito entre os dois, ou só em um, ou só em outro. Mas como também está havendo sextil entre Lua e Netuno, o olhar mais empático pode amenizar esse conflito. Tá? Vai haver sim dificuldade para a gente chegar numa conclusão, principalmente uma conclusão de forma direta. A gente pode chegar numa conclusão, mas indo aí por caminhos não tão evidentes. Aí durante a noite a gente tem uma conjunção entre Lua e Plutão, que fica mais evidente aí durante a noite. Ela já começa de dia, mas ela fica mais forte à noite. Então assim, gente, quem conseguiu trazer uma percepção um pouco mais sublime dos conflitos que estão acontecendo no período da noite, essa conjunção com Plutão vai trazer o autocontrole, tá? Mesmo que por um momento, só para que a gente consiga resolver aquilo que não tinha resolução no período do dia, ou algum conflito que já vem sendo puxado antes, tá? Plutão, ele traz aquele controle, aquela análise profunda. Então a noite ela tá muito propícia pra gente resolver assuntos ligados à família ou ligados à profissão, tá? Ou questões afetivas, aí depende da pessoa. Aí domingo, dia 30, a gente tem aí já a Lua entrando em Aquário por volta da 1h05 da manhã. Então, Sol e Lua ficam em trígono. Isso traz fluência entre razão e emoção, ambos estão em signos de ar, tá? Então todo argumento ele vai ser importante pra gente entender questões mentais e questões emocionais. Apesar de Sol e Lua estarem aí formando aspecto entre planetas em signos de ar, haverá necessidade de isolamento. Por quê? Porque no mesmo dia, Mercúrio vai entrar no movimento retrógrado. Então, gente, revisem a forma de se comunicar com o meio, revisem a forma de se comunicar com questões profissionais, com suas metas. Como eu falei que Saturno também estará retrógrado até outubro. Revisem tudo que puder. Não façam coisas rápido só porque quer resolver logo uma situação, porque a gente vai acabar errando. A gente vai entender errado o que as pessoas estão falando, a gente vai falar coisa que não queria, ou vai falar uma coisa achando que a pessoa vai entender e a pessoa leva para o outro lado. Isso aí é normal no período de Mercúrio retrógrado. Além, né, da gente ter que tomar cuidado com questões de eletrônicos. Tá? Mercúrio vai entrar retrógrado no momento em que a Lua estará em Aquário. Então, questões de internet, assuntos de internet, eles podem tanto trazer mais confusão para nossa mente, quanto perda aí de celular, computador, a internet pode ficar meio zoada. Isso pode acontecer para que a gente resolva, né? São coisas que já estavam aí no ápice da energia e que precisam de renovação. Então, gente, essa semana é isso. Eu agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui. Quem puder curtir, comentar, compartilhar para me ajudar, eu também agradeço. Ótima semana a todos e até o próximo.